Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo, mas antes eu quero explicar pra vocês o detalhe aí, ó, do porquê que a gente tá uns dias ausente aí nos vídeos, sabe? Faz 2 semanas que a gente tá basicamente parado, pessoal. A gente não ia parar no final do ano, né? Pra vocês verem como que é as coisas que sirva de reflexão pra vocês, né? Nesse final do ano nós não ia parar, só ia parar ali no feriado mesmo, né? Na véspera do ano novo e no Natal, por exemplo, né? Porque a gente tinha muito trabalho e a gente queria entregar todos os carros que estavam aqui dentro da oficina. Mas infelizmente, pessoal, eu comecei a ter problema com pedra nos rins, tá? Então eu tive uma recuperação bem complicada. A gente passou por uns maus bocados aí, tá? E aí infelizmente a gente ficou com a oficina parada 2 semanas por motivo de saúde, né? Graças a Deus eu me recuperei, hoje é o primeiro dia que a gente retorna, né? Hoje é terça-feira, dia 4 de janeiro. 4 de janeiro, então hoje eu retornei para a oficina, eu e o Alexandre. Mas antes disso nós estávamos se tratando, tá? Então vocês vão acompanhar um pouco dos vídeos, do que a gente fez aí no decorrer aí, do último vídeo que eu postei, um pouquinho do serviço, que tal e tal. E talvez vai faltar alguma coisa e tal, mas o que a gente gerou de conteúdo eu vou tentar mostrar para vocês, tá bom? E é isso. Tá bom? E o recado que a gente tem para passar para vocês é que se cuidem. Agradeço a todos vocês pela parceria e presença de vocês nesse longo desse ano que passou, né? Desejo tudo de bom a todos vocês, nós, a família Kartek aqui deseja tudo de bom para vocês, tá? Que todos os seus sonhos se tornem realidade. Agradecemos a todos os nossos clientes pela confiança nesse ano que se passou, tá bom? E agradecemos a compreensão de todos os nossos clientes dos carros que estão aqui aguardando para poder ser arrumado e que logo vão estar funcionando direitinho também, então, e vão ser entregues, né? E que por aí vai, tá bom? Beijão aí no coração de todos vocês, tá? E a gente agora então vai para casa descansar o cadáver, continuar o tratamento, que eu tô meio de... Na verdade não é nem pra eu estar trabalhando ainda, cruzado, mas nós já voltamos que eu tô bem, graças a Deus, e ripa na chulipa, tá bom? E é isso aí, cruzado. Estamos aí terminando os carrinhos, né? A Grancelli que ainda estamos montando o câmbio, a outra Grancelli ainda estamos montando o cabeçote, aquela Mercedes lá é defeito de câmbio automático, né? Estamos montando aqui o câmbio, enfim, passando bastante serviço e na medida do possível a gente vai filmar alguns detalhezinhos para vocês e só tenho a agradecer mesmo, tá? Muito obrigado pelo carinho de todos vocês aí nesse período que a gente ficou sem postar vídeo, o pessoal comentando lá nos comentários, perguntando. Mandando mensagem. Eu confesso que eu li alguns, mas eu não respondi porque a situação não permitia, tá? Então, mas daqui pra frente vai... Vamos ver o vídeo aí, vamos lá. Bom, gurizada, olha só quem que a gente teve que tirar do cofre aí. Tivemos que remover o bloco aqui do Vectra, né? Vocês viram no episódio anterior que a gente mostrou o detalhe que foi corrigido um pouco da irregularidade ali do bloco. E a princípio esse carro aqui a gente iria fazer um serviço um pouco mais superficial, é claro, tentando manter o máximo possível de qualidade. Porém, no processo de montagem a gente verificou que tinha uma folga, né, muito grande aqui no virabrequim em questão. E o bloco também estava muito empenado. Vocês viram no vídeo, a gente corrigiu um pouco ali com a pedra e tal. Mas para ficar perfeito a gente teria já que encaminhar para a retífica, né, para poder fazer uma plana no padrão. O cabeçote desse carro já chegou, inclusive a gente estava se preparando para fazer a montagem desse motor. As peças já estão todas aqui. E, enfim. Porém, Deus deu aquele sexto sentido, aquele toque para a gente verificar alguns detalhes, né? Com um pouco mais de atenção antes da gente dar sequência nessa montagem. E aí a gente verificou que esse virabrequim está com uma folga enorme. Por isso que a gente removeu o motor em questão. Olha só isso aqui, gurizada. Deixa eu conseguir mostrar para vocês aqui, um pouco difícil. Ô, Alexandre, consegue filmar para mim aqui, por favor? Deixa eu me ajudar aqui, pessoal. E eu quero, vocês vão ver, o virabrequim está com muita folga. E bem complicada essa situação aqui. Olha só. Ó. Uma folga muito grande. Tenta filmar aqui num ponto fixo assim de lá para cá para o pessoal poder ver, né? Uhum. Ó. Uhum. Deu para filmar? Uhum. Bom, esse virabrequim, gurizado, o que regula essa folga é essa bronzina central. Ela tem uma espécie de um apoio, né, que vai aqui, ó. Então isso aqui regula o ajuste axial desse virabrequim, o movimento axial, né, para lá e para cá do virabrequim. Por que tem que ter essa arruela? Porque quando você pisa na embreagem do carro, você força todo o conjunto, né. A embreagem vai aqui, ó,
Quando você pisa na embreagem, você força o virabrequim para lá. Então por isso que tem que ter esse sistema de arruela. No caso aqui desse virabrequim, gastou no virabrequim, ele fez um calo aqui no virabrequim. Deixa eu ver se consegue filmar aqui, sabe? Não vai dar para vocês ver, mas a gente tem um calo aqui, ó. Bem aqui, ó, temos um calo, tá? Então aqui a gente tem alguns procedimentos que é possível ser feito. Primeiro, a troca do virabrequim por um novo. Segundo, preencher esse virabrequim com solda e levar ele à medida original de novo, ali onde gastou esse calço lateral para regular a folga axial. E a terceira opção é instalar uma bronzina sobre medida, né? Existe uma bronzina de uma marca específica no mercado, que essa lateral dela aqui é mais gorda, já para compensar essa situação. Porém, essa medida é de até 1 milímetro, ela compensa a folga de até 1 milímetro. Então o que a gente vai fazer? Vamos encaminhar bloco para retífica, já para poder fazer uma prena bem legal lá embaixo, para ficar perfeito. Vamos encaminhar o virabrequim, conversar com o pessoal da retífica lá para fazer uma usinagem onde gastou e ver se aplicando essa bronzina com essa sobremedida dá para a gente ainda recuperar esse virabrequim mais uma vez e pelo menos diminuir, né, essa folga aqui em questão para poder montar. O pessoal que é cliente, que acompanha os vídeos, né, por exemplo, quando você vai fazer um motor, né, e o pessoal cobra de vocês, por exemplo, assim, ó, foi feita uma retífica do virabrequim. O virabrequim é esse aqui. Essa peça aqui, esse eixo aqui, ó, tá? Para tirar o virabrequim, vou mostrar uma coisa bem legal que talvez vocês clientes não entendem e não sabem. Olha só, uma coisa legal, a gente compartilhar com vocês. Tem que tirar a bomba de óleo, porque a bomba de óleo ela vai parafusada, ó, aqui na frente. Vocês estão vendo? Então, se eu cobro do meu cliente uma retífica de virabrequim, eu tenho que ter pelo menos removido a bomba de óleo. Porque não tem como eu tirar o virabrequim sem tirar a bomba de óleo. E não tem como, vocês estão entendendo? Baseado nisso, a gente imagina que esse virabrequim está aqui há um bom tempo, né? Um fato bem interessante. A BM aqui a gente está finalizando a parte de montagem, enfim, vai alguns dias ainda da parte do compressor. Entraram alguns carros, né? A Land Rover a gente está finalizando. Essa semana ela sai, em nome de Jesus, falem todos amém. A Gran Scenic aqui, problema de câmbio automático, estamos removendo para reformar esse câmbio. A Gran Scenic aqui do detalhe lá do cabeçote também, a gente caminhou para retífica para fazer mais um detalhe na planicidade dele, que por aí vai. E aí a gente já remonta também para ver se entreguemos esse carro ainda antes aí do Natal. O Ômega, quem lembra do Ômega aí, né, gurizada, voltou para nós fazer aquela segunda parte da manutenção. Então esse carro a princípio vai ficar aí uns tempos para resolver marcador de combustível, fazer limpeza de arrefecimento, revisar freio, essas coisas aradas aí que por aí vai, tá bom? Seu Giazito aí, ó, brincando, né, gurizada? Aproveitar essa fase, né? Clio, no seguidor do canal também, seguidor recente, motor K4M 1.616, a gente tá mexendo bastante em Renault, né, gurizada? Ó, tem 1, 2, 3, 4 Renault aí dentro da oficina. Bom, esse carro é falha, né? Tá falhando e tal e tal, o carro tá desligando. Andei com o carro ontem, não fez a falha com a gente. O carro tem coisa para ser feito, já vi que tem revisão para ser feito. A princípio, pelo que eu olhei nos gráficos de scanner, esse carro acho que está fora de ponto. Porém, o carro precisa fazer a falha que o cliente reclamou. Porque falha, por exemplo, eu já enxergo isso aqui, ó. Chicote em curto, chicote descascando, o motor já vi que está fora de ponto, ó, tá faltando a válvula do ar-condicionado. Quer dizer, isso aqui é tudo detalhe que eu já olhei. Porém, se esse detalhe que eu olhei não faz o defeito que o cliente viu, vocês estão entendendo? É claro que eu vou arrumar isso aí. Mas eu preciso enxergar o defeito que o cliente me falou para daí eu entrar com a manutenção. Caso eu não encontre, a gente vai ter que desenvolver alguma solução, né? Pedir para o cliente vir andar junto com a gente para a gente perceber qual é o que incomoda o dono do carro. E aí a partir daí a gente arruma o que incomoda ele e arruma as outras coisas que não incomodam ele, mas porém a gente já verificou, como o ponto do motor que está fora, por exemplo. Agora, a Land Rover, né? Top, né, gurizada, essa caminhoneta. Agradecer o proprietário dela aí, mais uma vez pela confiança. Essa caminhoneta está há muito tempo aqui com a gente já. E agora, eu não vou filmar tudo sobre a manutenção desse carro, porque senão vai ficar muito maçante o vídeo. Eu queria poder filmar detalhe por detalhe, mas aqui é uma situação complicada. Aqui é o detalhe do compressor lá da BMW, né, que a gente abriu, enfim. E esse aqui é um compressor de uma Land Rover que veio de fora pra gente, tá? Igual essa aqui, só que a diesel, tá? Enfim. Esse carro nós compramos peça aqui no Brasil, de fornecedores, outras peças nós compramos pelo Mercado Livre, outras peças a gente encomendou de fora, de sites que importam essas peças e traz para cá. E aí eu quero mostrar para vocês uma das dificuldades e por que às vezes muitos clientes falam assim, eu quero levar meu carro aí, quanto é que é para fazer isso, quanto é que é para fazer aquilo e por aí vai. Gurizada, eu dou garantia de 1 ano aqui no serviço na oficina.
E para mim poder fazer isso é um pouco dificultoso. A gente tem que pesquisar muito, se informar muito. A gente toma muito prejuízo também, tá? Mas a ideia não é a gente tomar prejuízo, é a gente fidelizar o nosso cliente. O cliente pode ter certeza que às vezes vai demorar, mas a gente vai resolver o problema dele, um exemplo assim. Então o meu serviço aqui tem garantia de 1 ano. E aí, olha só. Comprei uma bieleta, importemos, veio errado. Isso aqui eu não estou reclamando, eu só estou compartilhando com vocês que isso aqui é um prejuízo que a gente assumiu. Essa bieleta é de uma Land Rover, porém não é do modelo que a gente quer. Isso aqui vai ficar no meu estoque. Se um dia não tiver nenhuma outra Land Rover que vir para cá, é um prejuízo. Eu tenho peça no meu estoque comprada há mais anos que eu nunca mais vendi. Por causa de detalhes assim. Então, quer dizer, a gente quer economizar para o cliente, porque... Vou dar um exemplo. Às vezes uma peça dessa tem na minha região, mas custa R$500 uma peça dessa. Aí eu acho num fornecedor que consegue trazer para mim, por exemplo, por R$100, por exemplo. Isso tudo eu vou repassar para o dono do carro. Imagina, uma peça que ia custar 500, eu comprei por 100, o dono do carro economizou 400 para comprar, por exemplo, um rolamento de roda que custa 1.400. Só estou falando um exemplo, porque as peças dessa caminhoneta, para quem não sabe, é mais ou menos por aí. Tá? É realmente muito caro as peças, tá bom? Então é só um exemplo que a gente está dando. Todo mundo que acompanha meus vídeos não tem resistência à compreensão de fatos lógicos, então acho que a gente não precisa estar... Então deu para entender. Então a gente busca a economia, e a economia que a gente consegue a gente repassa para o dono do carro. Então tem esse detalhe. Aí a gente importou também do pivô. Eu não estou reclamando, eu só estou mostrando para vocês. Com isso aqui eu me divirto, mas olha só. Ó, ele tem que entrar com interferência aqui, pessoal. Ele entra folgado, entendeu? Ó, entra folgado. Então quer dizer, essa peça não atende à especificação que eu preciso aqui. Vocês têm uma ideia? Vamos pegar o velho, que estava estourado, ó, por isso que a gente está trocando, né? Ó, ele não entra. Então tem diferença de medida, né? Se a gente for pegar aqui o faquímetro, medir e tal, tem centésimos ali de diferença. Que, enfim, faz uma peça entrar por interferência e a outra está entrando solta. Então são detalhes. Isso aqui é mais uma peça que obviamente a gente não consegue devolver, né? A gente vai ter que comprar uma aqui na região para poder agilizar o processo e que por aí vai, tá bom? A gente não está reclamando, não estou reclamando, eu só estou mostrando para vocês, principalmente para os clientes que traz carro aqui para a oficina. Vocês me perdoem às vezes o jeito de eu explicar alguma coisa ou outra coisa, mas é que é já para espantar o tipo de comentário desnecessário que pode surgir de alguma pessoa por ter resistência à compreensão. Mas não é culpa minha, porque eu explico tudo tão bem explicado aqui nos meus vídeos, né? Eu acho que não é para restar dúvida, eu acho que da maioria consegue ver meus vídeos e entende o que eu quero passar. Então quando você leva seu carro numa oficina séria como a nossa, e existe tantas outras no Brasil que trabalham dessa forma também, então isso são detalhes que acontecem, beleza? Aqui, por exemplo, a gente utilizou em comprar o cubo de roda de uma marca nacional, uma marca brasileira, que é a Fremax, tá ali, ó. Essa peça, ó, peça idêntica basicamente à original, inclusive até estava olhando até mais pesada que a original. Então acredito que seja de um aço de melhor qualidade, enfim. A gente deduz que seja, né? Mas é uma peça questão custo-benefício excelente. É uma peça que para os carros nacionais a gente aplica sem problema nenhum. E aqui a gente economizou um bom dinheiro aqui. Mesmo assim não é barato, tá? Mas aqui a gente já economizou um bom dinheiro, tá? Então é isso. Só para compartilhar com vocês alguns detalhes, tá? E a gente vai continuar feliz e alegre sempre, tá bom? Nunca reclamando, né? Só compartilhando os detalhes com vocês. Só para explicar um pouco aqui mais um detalhe sobre essa questão das peças para vocês aí. Por isso que os nossos clientes aqui, muitas vezes, dependendo da situação e do carro, a gente prefere a gente comprar todas as peças. Então a gente pega o valor do cliente, trabalha com o dinheiro dele para a gente comprar as peças. Mesmo a gente, com toda a experiência que a gente tem, com todo o tempo que a gente leva atrás do computador, pesquisando numeração, comprando as peças com as numerações corretas e a peça vem errada, imagina você, dono do carro, às vezes querer comprar peça. É claro que toda regra tem sua exceção. Todos vocês que me assistem são tudo pessoas que conseguem entender isso com facilidade. Então vamos tentar ser o mais rápido possível por aqui. Mas é claro que comprar peça para um carro, uma Land Rover, às vezes não é a mesma facilidade você comprar peça para um carro popular. Então tem carro popular que você chega na farmácia e todo mundo já conhece as peças e as diferenças e que por aí vai. Quando você pega um carro importado, um carro mais difícil, obviamente às vezes é melhor para o dono do carro passar essa responsabilidade para a oficina em questão, né? Haja visto que todos vocês só levam os seus carros na oficina que vocês confiam, né? E todos não têm resistência à compreensão desse detalhe. Então é uma dica que venho compartilhar com vocês, né? Converse com o seu mecânico e em alguma situação
vale a pena deixar ele mesmo providenciar as peças, porque quando acontece algum detalhe desse, haja visto a grande quantidade de peça desse carro que nós compramos, esses pequenos detalhes aqui são, como falei, pequenos detalhes, haja visto a complexidade da manutenção. Mas dependendo da situação, se você for comprar as peças, pode acabar de você comprar todas as peças com problema, com errado, e obviamente para você resolver vai ser um pouco mais complicado. Fala, gurizada, olha só quem chegou aí, a Feb Bilstein. Para quem não sabe o que é Feb Bilstein, pessoal, é a original Land Rover, BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche, tá? Feb Bilstein aí é marca top. Já entrou aqui, ó, Eia, meu Deus, que branco. Clareia minha mente, Senhor, obrigado, Deus. Os pivô, né? Entrou com interferência, gurizada, aqui, ó, de 4 toneladas. Tá lá na prensa, né? A gente prensou com 4 toneladas. Dica pra vocês, o que eu fiz aqui? Eu ainda assim montei com trava química, tá? Então isso aqui, ó, quem for tirar da próxima vez, que vai ser nós, que vamos ter que trocar isso aqui daqui uns 10 anos, vai ter que aquecer, né, pra dissolver a trava química e depois aplicar no mínimo umas 8 toneladas, né? Já visto que entrou com interferência de 4 toneladas, pelo menos o dobro para remover. Olha o detalhe da peça, né? Vem com aquela capa, aquela ferramenta que a gente mostra aqui nos vídeos, né? Que a gente tem para instalar. Nesses aqui já veio de fábrica, olha só que bacana. Pra você não rasgar a coifa, enfim, bem bacana, né? Vai ficar aqui até a gente terminar de instalar. E agora, conseguimos aqui as bieletas aqui na região mesmo, tá? E detalhe aqui da porca, gurizada, ó. Quem trabalha com mecânica, né? Mostrar a diferença para vocês, por exemplo, aqui dessa bieleta, né? Que é uma marca que ela não é original, é uma boa marca, mas não é original. Olha a porca, ó. É um aço comum, ó. Vocês estão entendendo, ó? Um aço comum. Aquele aço que, tipo assim, se esmerilhar, aquele enferruja, um exemplo assim, não tem tratamento. E olha a porca da Bilstein, né? Olha o detalhe. É uma porca com aquele tratamento igual os originais aí. BMW, Mercedes, Audi, Land Rover, né? Aquele tratamento que vem nos carros da Audi, principalmente, que a gente nota. Enfim, muito bacana. E agora o outro detalhe, prestem atenção, quem que fornece essa peça aqui pro Brasil. Tá? Olha aqui, ó. O grupo Genuine Parts. Vocês estão vendo? Genuine Parts. Beleza? Porém, Genuine Parts oferecendo pela Feb Bilstein, né? Fabricante, enfim. A bucha que a gente tinha comprado antes, desculpa, o pivô aqui, gurizada, era pela Genuine. Tá? Pra quem não sabe, eu já mostrei aqui no canal, o Genuine é uma divisão de peças originais. Tá? Foi a primeira vez que nós tivemos uma peça Genuine que a gente encaixou aqui e não deu certo. Mas vocês lembram que não era dessa cor aqui, ele era puxado por um escuro, não veio com guarda-pó, quer dizer, não é a mesma peça, porém é fabricada pelo mesmo grupo. Então é isso que eu já falei pra vocês. Lembra aquela vez naquela válvula termostática do Fiat 500 que eu mostrei lá as diferenças? Mesma coisa aqui. Então quer dizer, a gente não fez nada errado, a gente comprou de um bom fabricante, porém, quando esse mesmo fabricante, a mesma fábrica, Genuine ali e tal, fabrica o padrão montadora, Caxias Feb Bilstein e tal, o padrão é esse. Então existe algumas diferenças em algumas vezes. Isso não se repete sempre, né? Isso aqui foi um caso que deu pra gente demonstrar isso de uma forma bem simples pra vocês. Então, resolvido o problema, tá? 3 vezes, tá, gurizada, mais caro do que o anterior que a gente tinha comprado, mas paciência, tá resolvido o problema. Beleza? Então, fica a dica aí aos nossos companheiros. Uma vez um inscrito do canal perguntou que ele estudava engenharia mecânica e ele achou estranho que eu troquei um eixo homocinético e não usei a graxa que veio no pacote, que é uma graxa misturada com grafite, com pó de grafite, e usei graxa comum de rolamento, graxa pura, né? Lembrando que quando você compra uma homocinética da maioria dos carros nacionais, vem a graxa grafitada. E aí eu usei graxa comum, e aí eu falei a ele que faço isso para aumentar a durabilidade e que por aí vai, haja visto que o grafite misturado com a graxa, ele serve para tirar folga, né? Se você tiver, por exemplo, um conjunto de homocinética com muita folga, se você pegar um pouco de graxa de boa qualidade e pegar uma bisnaguinha daquela de grafite, você mistura grafite na graxa e você monta e você tira a folga do conjunto, né? Você aumenta a viscosidade, a grossura da graxa. Isso, só que, obviamente, você resolve colocando um cavalo de Troia, porque o próprio grafite,
provoca um pequeno, mas provoca um leve atrito no componente em questão, na experiência que eu tenho aqui na oficina. E aí eu quero comprovar para vocês, dentro da realidade, que algumas engenharias de alguns carros também adotam esse mesmo pensamento meu, tá bom? Olha só a Land Rover. A tulipa aqui, ó, a gente tirou para trocar essa coifa, e ela utiliza graxa comum, ó. Vocês estão vendo? Ó? Não é graxa grafitada, ó. Pra ver que é uma graxa de excelente qualidade, aquelas graxas para rolamento. Tá quase na... Ó, uma graxa quase voltada, quase que como se fosse um óleo, né? Bem solúvel, vamos dizer assim. E aqui, ó, vocês podem ver que não tem calo. É uma caminhoneta já com uma certa quilometragem. Eu marquei, obviamente, a tulipa posição, esperando que aqui talvez tivesse um calo, porque a princípio não sabia se isso foi montado com graxa grafitada na fábrica ou não. Eu sei que a maioria dos importados é montado com graxa comum, principalmente os importados aí de alta durabilidade. Mas enfim, não sabia como é que era a questão aqui. E olha ali dentro, ó, não tem calo algum, ó, não tem desgaste regular na peça, tá? Então eu justifico essa alta durabilidade do componente, do conjunto aqui, ó, a graxa sem grafite, tá bom? Por isso que aqui na oficina, sempre que tem oportunidade, eu evito ao máximo de montar homocinética e deslizante com graxa grafitada. Inclusive nos Ford Focus aqui, dos nossos clientes, todos eles aí, a gente já desmontou o conjunto para trocar a graxa grafitada que vem lá para colocar a graxa comum, beleza? Porque lá no Ford Focus o conjunto de eixo, semi-eixo, a última vez que a gente olhou estava na casa dos R$6.000, né, na concessionária. É um conjunto que sofre muito desgaste. E dos meus clientes aqui a gente vem aumentando a durabilidade desse conjunto, simplesmente removendo a graxa que o fabricante manda, que é grafitada, e colocando graxa para rolamento. E aí a gente aumenta a durabilidade do componente. Assim como muitas indústrias fazem, conforme vocês estão vendo aí. É isso aí, Carlos também é cultura. O que eu tinha mostrado para vocês quando a gente desmontou essa caminhoneta, que a pastilha de freio, as pastilhas dianteiras estavam quebradas, né? E com um desgaste irregular. E aí quando eu desmontei, eu mostrei que os pinos da pista de freio estavam emperrados, né? Esse aqui tá solto, ó. O pino, vamos dizer assim, o cavalete da pista vai parafusado aqui, ó. Então ele tem que trabalhar. Esse pino é lubrificado com aquela graxa de alta temperatura, que a gente já mostrou várias vezes aqui nos vídeos, né? E, enfim, então ele se desloca. Tá? É um pino, ó. Nada mais é do que um pino que tem uma lubrificação. E ele se desloca, né? Tem que se movimentar para frear e soltar. Frear e soltar. Porém, aqui está emperrado, ó. Tem dois pinos na pinça, literalmente emperrado, ó. Enferrujou ali dentro do cavalete e emperrou. Isso é uma coisa que acontece eventualmente em algum sistema de freio depois de muito tempo sem manutenção. Muitas pessoas, quando trocam pastilha, não sabem que esse pino precisa ser feita lubrificação, ou até mesmo lubrifica com graxa convencional. Aqui não pode, tá? Você tem que lubrificar com graxa para alta temperatura, haja visto que aqui é sistema de freio e a gente atinge em alguma situação temperaturas altíssimas. Então quando você lubrifica esses pinos com graxa convencional, você na verdade está colocando um defeito, porque quando chegar em temperaturas altas, essa graxa vai evaporar e vai sumir daqui, ou vai virar um resíduo sólido travando o pino, tá bom? Eu vou tentar destravar ele aqui, já tentei girar ele com a chave, ó, mas a princípio vai quebrar o pino se a gente conseguir insistir muito. Então o que eu vou fazer? Vou lubrificar com desengripante, e se não tiver jeito a gente vai ter que fazer um furo aqui na lateral, no fundo dele, para poder colocar desengripante aqui dentro e bater com o pino, né, daqui para lá, para poder expulsar o pino. Depois fazer todo o brunimento, lixar, limpar tudo isso aqui dentro. E aí depois aqui a gente pode fazer uma rosca e tampar esse furo com parafuso ou até mesmo com solda. É isso aí. Depois de pronto, se possível, eu mostro para vocês. Aqui na parte do cavalete da pinça já deu certo. Lubrifiquei, montei de volta. Os pinos agora, ó, ficaram todo ele solto, tá? Ele tá um pouco pesado aqui por causa da pressão hidráulica da própria graxa que eu coloquei. Beleza? Enfim, mas estão todos eles soltos. Aqui eu tive que fazer um furo na lateral, na parte de trás, igual eu falei. Eu preenchi com solda, esmerilhei ali. A gente utiliza aqui eletrodo limável, né? E aí dá pra você soldar e depois gastar, ó. Fica quase que imperceptível aqui, gurizada. Joguei uma tintazinha ali, fica bacana. Só quem conhece mesmo que vai dizer que já foi feito um furo e ressoldado ali atrás, tá bom? Então, tá aí, fica essa dica para vocês que nos acompanham, tá? Da parte aqui da polia, eu troquei o rolamento, né? Tem uma polia desviadora.
Foi trocado o rolamento. Tá aqui o rolamento velho. E a gente tem uma polia de plástico, que aqui, aí sim a gente vai substituir a polia inteira, haja visto que aqui não tem como a gente sacar o rolamento em questão, tá bom? Então é isso, devagarzinho a gente vai montando aí a Discovery 3. O câmbio aqui já tá quase nascendo, quando tiver fora eu mostro pra vocês. Olha lá o agregado lá, ó. Aqui então no motor do Vectra, já chegou da retífica, aqui já estão as bronzinas de mancal já instalada. E aqui tá o virabrequim. O virabrequim agora passou para medida 0,50 e está sendo instalado para compensar aquela folga axial que eu mostrei no vídeo para vocês, aquele calo que tinha criado, que foi usinado, ó, a lateral do virabrequim para tirar aquela irregularidade que tinha criado, aquele calo irregular. E aí, para compensar essa folga e regular o ajuste axial do virabrequim, a gente está usando bronzinas pela marca Sintec, que ela é bem mais larga aqui na lateral, ela é de 1 milímetro, tá? No caso aqui ela vem de 1 milímetro, para na retífica tecnicamente você desgastar e trazer para a medida inferior a 1 milímetro, que seja o equivalente para entrar aqui dentro, tá bom? No caso desse virabrequim comeu tanto que não precisou nem fazer a usinagem, a bronzina encaixou já na medida máxima de 1 milímetro, tá? Então tecnicamente é o último recurso, né, para esse virabrequim em questão sobre folga axial. Para vocês entenderem, essa folga que o virabrequim tinha, axial, ela é uma folga que ela não, dificilmente você vai ouvir barulho, tá pessoal? Então é um motor que ele não rajava a parte de baixo. Eu já vi que não tinha folga no bronzinamento. E que por aí vai, enfim. Isso é só para regular a folga axial do virabrequim, esse movimento aqui, tá bom? Então isso a longo prazo, obviamente, provoca desgaste irregular nas bronzinas, porque daí a biela começa a atravessar um pouco, a trabalhar atravessada, porque o virabrequim meio que samba. Um exemplo assim, é claro que isso aí é um jeito simples que eu estou explicando para vocês, né? E que por aí vai. Eu vou mostrar a bomba de óleo desse carro, só para vocês terem uma noção do quão estava forçando aqui o virabrequim sobre a bomba de óleo, só para vocês terem uma ideia. Deixa eu achar ela aqui. Ó, tá aqui, ó. Olha só. Olha como é que pegou aqui, ó, na bomba de óleo. Comeu a bomba de óleo, a carcaça da bomba de óleo. Porque o virabrequim calçava. Quando pisava na embreagem lá, você pisa na embreagem. Quando você pisa na embreagem, você está forçando o disco plator contra o motor, né? E aí, obviamente, quem tinha que aguentar essa pressão é essa arruela aqui. Essa arruela, né? Que é, na verdade, a bronzina. Esse calço lateral aqui, ó, que a bronzina tem. Como gastou o virabrequim dava aquele toque para lá e para cá, e aí ele apoiava na bomba de óleo. Quem estava segurando a folga axial do virabrequim em questão era a própria bomba de óleo, tá bom? E é isso, tá? Só para explicar para vocês, já falei sobre a marca, né, da bronzina que oferece esse recurso, que é a Sintec. Se não fosse esse fabricante em questão, obviamente a gente não teria o que fazer aqui, teria que preencher com solda isso aqui, ou comprar um virabrequim novo. Beleza? Lembrando que nesse caso nós estaríamos comprando virabrequim não por desgaste aqui nos colos, tá? Mas sim por desgaste lateral aqui do virabrequim. Beleza? São duas coisas totalmente diferentes quando a gente fala sobre desgaste de motor, né? O desgaste axial e não o desgaste de giro, vamos dizer assim, do motor, tá bom? Então é isso, tá aí as peças, vamos montar e depois, se possível, eu mostro algum detalhe para vocês. Ó, o bloco aqui, ó, como é que ficou todo... Tá todo limpo, higienizado, as bronzinas já instaladas de mancal, né? Mancal fixo. E a gente vai... Depois eu mostro a plana também que foi feita no bloco lá em cima. Corri uma tintazinha com pincel para dar um acabamento legal. Curiosidade aqui do papel higiênico que a gente usa, né? Que eu uso. Para não ficar ferpa, né, gurizada? Da estopa, então eu enrolo um pouquinho de papel e seco com papel o que tiver que secar. Tirar a umidade de óleo, né? Que, por exemplo, aqui, ó. Esse suor de óleo, essas coisas a gente gosta sempre de tirar na hora de montar tudo sequinho, com um óleo novo, né, que a gente vai aplicando na montagem, ou pasta de montagem, por aí vai. Mas eu evito de usar estopa na montagem do motor para não ficar pedacinho de pano, né, espalhado por dentro. Digamos que já se passou algum tempo e o motor do Vectra já está aí no cofre devidamente montado, falta só alguns pequenos detalhes, né, montar para-choque e entre outras coisas. Esse carro, quando entrou pra gente, hoje é dia 13 de dezembro de 2021. Esse carro, quando entrou pra gente, foi no dia 25/10, né, de 2021 também. Esse carro foi feito o rastreamento e entre algumas falhas, né, sinal no imobilizador.
a gente verificou que tinha essa falha de sinal de chip, de chave, de mobilizador, porém a chave eu vi que era uma chave recém-feita, né? Enfim. Fizemos todo o serviço, foi removido bateria, removido motor e que por aí vai. Eis que agora aquela sequela que tinha registrada lá no módulo do carro, no computador, lá no dia 25/10, se manifesta esse defeito que já tinha ali registrado, que ele tinha acontecido em algum momento, se manifestou hoje quando a gente vai finalizar o carro. Eu quero mostrar para vocês. Obviamente a gente tem equipamento para poder reprogramar isso aí e resolver, mas é só para explicar alguns detalhes, né? Ó, o carro tá piscando a luz de injeção, indicando de que a chave aqui, ó, não tá programada, né? O chip, vocês podem ver que é uma chave nova, ó, tá vendo? Ó, uma chave nova. Então quando a Alexandra passou o computador nesse carro, normalmente ela que faz esse serviço, quando o carro entra, ela comentou comigo, ó, tem uma falha de chave. Falei, a chave é nova, então possivelmente o pessoal que fez a chave nova não apagou a falha, mas na verdade não, aqui a gente já tem algum problema nesse quesito desse carro. O cliente comprou esse carro recém, né? Enfim, a gente vai resolver isso aí, vamos fazer a codificação de novo, mas é detalhes, né? Sempre a gente tá gurizado, ó, vocês veem a gente meio sujo trabalhando, ó, plástico no banco, plástico aqui no volante. Obviamente a gente tem um certo cuidado, né? Mas todos os carros, né, ficam devidamente encapados para a gente poder entrar e manter o carro perfeito. E lembrando que a gente lava, né, todos os carros antes de entregar aqui na oficina também, tá bom? Mas é isso, vamos dar sequência no serviço aqui, fazer a programação ali do chip da chave, ver se vai ter que botar um chip novo ou se dá para ativar novamente aquele que está ali. E é isso, são detalhes que acontecem. Só para deixar no registro aí, minha companheira me ajudando. Bom, pessoal, estamos aqui destroçando um pouco da elétrica do Vectra, né? Já está com para-choque, o motor já está no lugar, já andei com o carro e tal. Revisando aqui um pouco do chicote da parte de ventoinha. Eu não vou me aprofundar muito. Vamos deixar obviamente funcionando. Porém esse carro vai ter que retornar para a oficina para mais etapas de manutenção. Haja visto que se a gente for continuar aqui, a gente tem trabalho para no mínimo aí muitos meses ainda, né? Então de momento tá pronto o serviço basicamente, falta a parte de acabamento, vamos montar a parte de ventoinha. Não está esteticamente legal, porém está funcional, está funcionando. Mas o carro precisa de um pouco mais de atenção na parte elétrica, revisar chicote, entre outras coisas, que a gente deixou basicamente da mesma forma que já estava, corrigindo pequenos detalhes, enfim, mas nada muito aprofundado, né? Não foi feito um chicote novo e nem nada do tipo, só para deixar nos autos. Então a gente vai remontar de volta para poder terminar o processo de limpeza, fazer a aditivação e para entregar esse carro aí o quanto antes, né? Vocês veem como que é as coisas, né? O carro também desenvolveu um problema ali na parte de alavanca, né? De marcha, uma folguinha ali. Aí a gente desmontou para analisar também, já tem uns detalhezinhos ali que deu um probleminha nas buchas, o pessoal já deu uma amarradinha ali, botou um araminho e tal. E a gente está corrigindo isso aí também para poder entregar o carro e deixar perfeito, tá bom? É isso aí, logo logo ele está rodando firme e forte. Piazada do céu, olha só como é que tá a questão de peça hoje em dia, hein, gurizada? Tá complicado, né? Esse Onix aqui no cliente nosso, foi feita revisão nesse carro faz um tempo atrás, aí acho que tava com 50 mil, depois a gente fez outra revisão, enfim. E aí a gente trocou essa correia, ó, coloquei aqui uma correia pela Gates, uma marca que eu defendo muito, gosto muito de trabalhar com a marca. Aqui é uma correia elástica, tá, gurizada? E a correia, o que aconteceu? Ela tá tão elástica, ela ficou tão molenga, que ela tá cantando, né? É como se num carro convencional seria a hora da gente apertar a correia, vamos dizer assim. Porém, nesse carro aqui ele não tem tensionador, né? Para você cliente que não entende, não sabe. Esse carro aqui nós temos as polias, vira-brequim, a polia desviadora, alternador e o compressor do ar aqui embaixo. Não tem regulagem para você esticar ou apertar a correia. Quem dá o aperto da correia é a própria correia. A correia nada mais é do que uma correia elástica. A do carro em questão estava toda ressecada, a gente filmou e colocou o vídeo no YouTube na época mostrando isso a vocês. E por isso a gente fez a substituição por uma nova, né, de boa qualidade, inclusive o mesmo fabricante que fabrica a original para a GM. E eis que a gente coloca a peça e depois de alguns, acho que o cliente rodou aí uns 30 mil km e a correia perdeu resistência. Ela tá frouxa que eu tirei e coloquei ela com a mão aqui, gurizada, pra vocês terem uma ideia. Eu puxei ela aqui assim, rodei o motor
e ela saiu fora. Normalmente precisa utilizar uma ferramenta, né, para poder remover de tão esticada que essa correia fica no local. É isso, agora é comprar outra, aplicar e resolver o problema do cliente aí, né? Mas a oficina nesse caso aqui fica com prejuízo, né, gurizada? Por isso que essa questão de peça é complicado, principalmente para você, dono de carro que gosta de comprar peça. Numa situação dessa, seria complicado. Aqui, como a gente forneceu, tá tudo sob nossa responsabilidade. Vamos resolver o problema do cliente aí. A gente está na parte de finalização aqui da Discovery e o dono, o proprietário, vai pegar ela pronta, obviamente não vai lembrar de como que era, né, a parte dos faróis. Então aqui é a iluminação original, né, com as lâmpadas puxado para um tom amarelado. E aqui as lâmpadas que a gente está aplicando, né. O que vocês acharam? Na câmera dá meio que uma distorção na imagem, né, mas acho que dá para vocês perceber que é mais puxado para um branco, né. E aqui uma luz um pouco mais amarelada. Enfim, só para filmar de lado assim, ó, dá para vocês terem uma noção do efeito aí que fica bem bacana, bem legal, tá? Fala pessoal, olha só quem é que ficou pronta, gurizada. Discovery 3 finalizada, pronta para ser entregue para o proprietário. Antes da gente continuar com o vídeo mostrando alguns dos detalhes do que a gente fez aqui, eu vou comentar um pouco a respeito desse carro, para quem tem interesse em conhecer um pouquinho, e falar alguns detalhezinhos sobre a manutenção, até para quem está pensando em comprar uma máquina dessa aí. Beleza, gurizada? Para quem está vendo o boné aqui para trás, é que quando eu boto o boné para trás é que eu me transformo, né, gurizada, numa máquina. Brincadeiras à parte, gurizada, que a correria tá tão grande que quem é inscrito no canal já sabe, quando o Carlos está de boné é porque a cabeleira tá daquele jeito, faltando aquele talento, porque não deu tempo de ir na barbearia. Mas vamos lá, gurizada. Não tá morto quem peleia? Discovery 3, tá? Comentar com vocês as 3 configurações de motor para quem tá pensando em adquirir um carro desse, né? No Brasil nós temos 3 opções, né? A 2.7, a 4.0 e a 4.4. Tá bom, gurizada? Eu vou comentar algumas coisas sobre os detalhes dessa caminhoneta, que me veio à cabeça agora, que eu acho que é interessante compartilhar com vocês, clientes, né, que talvez tenham um sonho de ver um carro desse, tá bom? Enquanto eu vou falando, eu vou filmando e mostrando alguns detalhes e aí por aí vai. Vamos lá. Esse carro, gurizada, a gente tem detalhes de suspensão, né? As buchas aqui da parte de suspensão dianteira, principalmente, porque é um motor muito pesado, sofre de certa forma um desgaste um pouco prematuro e é uma manutenção um pouco complicada para se trocar essas buchas devido à complexidade do sistema de suspensão de um carro desse nível. A dica que eu tenho que dar para vocês é que muitos clientes comentam, né, a gente vê muito em fóruns e tal, o pessoal comentando sobre que troca a bucha e não tem durabilidade. Vamos lá. Assim como outros carros, mas principalmente nesse daqui, tem que se seguir uma regra básica na hora de montar a suspensão. Após montagem das buchas de balança, que por aí vai, jamais deve ser apertado o conjunto com um carro suspenso no elevador ou até mesmo cavaleteando, né? Como eu costumo dizer, como está aquele Vectra. Você deve montar a suspensão, apoiar o carro no chão ou desenvolver algum método que ainda assim com o carro suspenso no elevador, por exemplo, você consiga colocar a suspensão segurando o peso do carro. Dessa forma aí você aperta as buchas, tá? Essa Mercedes aqui, gurizada, quebrou o câmbio, tá? O cliente estava andando, pegou uma lajota. Depois a gente já fala a respeito desse carro, uma A200, tá bom? Câmbio aí, se não me fala a memória, é de 7 velocidades. A gente vai abrir para fazer o reparo na transmissão e fazer a ressoldagem aqui, ó, da carcaça do câmbio. Então, como eu estava falando para vocês, aqui vai ficar legal de eu explicar. Porque a bucha, ela tá aqui, ela vai presa pelo pino centralizador dela. E aí, do pino centralizador para a carcaça vai ter a união de borracha. Essa união de borracha, essa borracha, vai na carcaça de fora que vai grudar na peça para poder ter um movimento amortecido, vamos dizer assim. Então, quando você aperta essa peça, você vai deixar ela travada com a limitação de movimento da flexibilidade da borracha, ok? Então, se você aperta essa bucha com um raio de suspensão aberto, como está aqui, ó, quando o carro cair no chão, que a roda for levantar, a bucha vai rasgar. Não é que vai rasgar, mas ela vai trabalhar num limite de torção muito alto. Então o ideal é que você levante a suspensão, de algum modo, deixe a suspensão, levanta, o que eu digo é deixe na posição de trabalho, e aí sim você aperta a bucha. Quando o carro suspender no elevador de novo, que você tirar o que você usou aqui para arquear,
a bucha vai torcer, obviamente, mas ela vai torcer 50% para cada lado, que é o trabalho dela. Nessa fase aqui ela vai estar em 0, 50% para cá, 0, 50% para lá. Totalizando o seu 100% de flexibilidade de trabalho. Quando você trava a bucha desse jeito, você já trava ela nessa posição, e aí quando ela vai arquear, ela tem 100% para puxar para cá, e ela acaba rasgando, tá? Isso, gurizada, é uma dica geral de montagem de suspensão. A gente sabe que isso não é levado à risca por muitas pessoas, né? Muitas pessoas às vezes não sabem disso, e que por aí vai. Quando é um carro mais leve, até montar desse jeito que é errado, não dá tanto problema. Porém, um carro como esse, que é um carro extremamente pesado, se você não seguir essa regra, a bucha, vamos dizer assim, vai ter uma durabilidade muito reduzida. Um outro detalhe, a bucha traseira de suspensão dela é uma bucha hidráulica, quando você compra ela original. E dependendo do ambiente onde você leva para poder fazer um alinhamento, geometria, enfim, o que for, a pessoa pode levar ao entendimento de que aquela bucha está estourada por não conhecer o funcionamento dela. Então ela é uma bucha que ela é hidráulica, ou seja, ela tem um deslocamento. Ela não é só borracha, ela tem óleo ao redor daquela borracha. Para fazer um efeito hidráulico, para não passar tanta vibração para a carroceria. Então é um outro detalhe que você tem que orientar o seu cliente, né? E que por aí vai, esse carro a gente já está entregando alinhado e tal, né? Mas mesmo assim vai ser orientado ele. Porque se ele for numa empresa que faça alinhamento, que não tem muita experiência com esse tipo de carro, quando for colocar na rampa, vão forçar a bucha ali com a espátula, como normalmente a gente faz em carros como esse, ó, um exemplo, né? Como essa bucha. Você coloca aqui uma espátula e você força. Nesse momento aqui, você vai forçar a borracha, tem que ter uma certa rigidez. Se esse carro utilizar, por exemplo, uma bucha aqui, você pode ver que é borracha, ó, tá vendo? Ó? Se esse carro utilizar uma bucha com hidráulica, quando você for mexer, a bucha vai ter uma flexibilidade. Dependendo da pessoa, talvez vai julgar que aquela bucha está estourada, quando na verdade é uma característica de funcionamento, tá bom? Acho que a gente já falou bastante sobre detalhes de suspensão desse carro e que por aí vai. Voltando a falar agora, como vocês entenderam, né, que a suspensão ela tem que trabalhar e tal, isso já vai responder a pergunta de muitos aí que talvez optam, né, em fazer a suspensão desse carro de nylon, né? Ou seja, você tirar uma bucha de borracha e colocar esse material aqui, ó, que a gente usou para fazer as rodinhas do nosso macaco, ó. Aquilo nada mais é do que um plástico, né? Vamos dizer assim, um plástico sólido, né? Então fica de fácil entendimento a vocês que uma vez aplicado isso ali, a gente não vai ter mais essa flexibilidade, né? E que por aí vai, tá bom? Bom, outro detalhe sobre esse carro, né, gurizada? Algumas versões utilizam correia dentada, né? E aí tem duas correias, uma na parte da frente do motor e uma na parte de trás que troca a bomba injetora, né? E há um mito no mercado que esse carro precisa suspender carroceria para fazer a troca da correia dentada da parte de trás. Isso, na verdade, é um mito, tá? Esse procedimento, de acordo com os manuais técnicos da Land Rover, não há necessidade disso, tá? Se vocês for baixar os manuais e tal, conseguir junto aí as informações técnicas da Land Rover, vocês vão ver que para trocar correia existe o procedimento de você tocar no local. É óbvio que, dependendo da situação, é melhor suspender a carroceria, porque daí você já aproveita toda essa mão de obra para analisar outros detalhes, tais como um retentor vazando lá na parte de trás, que por aí vai. Então, em alguma situação, realmente é preciso remover carroceria. Agora, aquele carro que está com todas as manutenções em dia e precisa somente trocar uma correia dentada e não há nada além disso a ser feito, é possível se fazer sem remover carroceria. Quem tiver interessado é só trazer aqui na oficina que a gente faz, tem todo o ferramental para isso. Inclusive, até comentando sobre isso, a gente não é especializado em nada, tá, gurizada? A gente é especializado em resolver problemas. Há aproximadamente 6 anos atrás, quando eu iniciava o meu trabalho de mecânica, um dos primeiros serviços de mecânica que eu peguei para fazer foi numa Discovery 3, que veio de um outro estado aqui para a gente resolver. E esse carro a gente fez um trabalho de ar-condicionado. Na época o cliente comentou sobre a correia dentada. E vejam, o meu primeiro serviço de mecânica basicamente já foi numa dessa, né? E eu lá em ocasião pesquisei, baixei os manuais técnicos, né? Na época comprei. E vi e tal que era possível se trocar sem remover carroceria. O pessoal na época dizia que tinha que remover e tal e tal. Na época eu gravei essa manutenção. Eu participava de alguns grupos de WhatsApp de mecânico na época. Comentei com alguns mecânicos que eu tinha feito esse procedimento. A maioria me chamou de louco, falou que não era para me colocar esse vídeo no ar, porque
todo mundo ia me chamar de mecânico porco, mecânico picareta, que tinha feito lambança, que não sei o quê, porque o correto era tirar a carroceria, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu, por muito receio e muito medo, naquela época, não coloquei o vídeo no ar, né? Hoje, obviamente, a gente amadureceu muito, né, depois daquele tempo. Eu vou tentar resgatar algumas imagens daquele procedimento que a gente fez há 6 anos atrás, onde lá a gente fez a manutenção, a troca da correia dentada e manutenção do ar-condicionado, sem remover carroceria, tá bom? Então, já naquela época, apesar de a gente tinha aquela inocência de estar iniciando na área da mecânica, então eu fiquei, de certa forma, com medo, né, de postar um tal procedimento daquele no YouTube e ser massacrado, né, enfim, e além de fiquei com medo de denegrir a imagem da minha oficina eu mostrando um serviço daquele. Quando hoje, nos dias atuais, com a difusão, a divulgação desses trabalhos, a gente já sabe que é normal. Existem, inclusive, outras empresas também que compartilham desse conhecimento aqui no YouTube, mostrando que realmente dá para se trocar sem remover carroceria e que realmente, inclusive, é um procedimento da própria Land Rover, tá? Lembrando que, gurizada, respeito todo tipo de serviço e, obviamente, em algumas situações é preciso realmente remover carroceria, como falei, porque existem outras coisas a serem feitas. Agora, aquele carro que realmente precisa só trocar uma correia dentada e todo o resto está em ordem, não há necessidade de se remover carroceria, tá bom? Então, agora falando também, vamos falar sobre um detalhe, né? Filtro de óleo desse carro. Algumas pessoas costumam colocar, esse aqui é um motor 4.0 a gasolina, um filtro de óleo um pouco maior, era o caso desse carro. Esse filtro de óleo um pouco maior, na lateral do filtro, existem 2 mangueiras no sistema de arrefecimento, que o filtro original dela é um pouco mais fino, justamente para que quando o mecânico vai introduzir a ferramenta para sacar o filtro, essa ferramenta não fique raspando naquelas mangueiras e a longo prazo isso provoque um vazamento de água e venha a danificar o motor. No caso desse carro estava sendo aplicado o filtro maior, ou seja, o filtro errado, e a gente fez a aplicação do filtro correto. Então é um detalhe que você tem que se atentar bastante. É um detalhe que você vai fazer hoje não dá problema, mas a longo prazo vai gerar um problema naquela mangueira. Obviamente isso depende muito do mecânico que está mexendo também, que por aí vai, né? Mas é só um detalhe para mostrar para vocês. Outra particularidade sobre esse carro, gurizada, possui uma eletrônica tão grande e tão avançada, que se esse carro desenvolver um problema no sistema de freio, por exemplo, desgaste de pastilha, ou até mesmo o módulo do carro identificar através de sensores que o óleo do freio não está 100%, o carro não pega, o carro não liga, o carro não entra em funcionamento. Então muitos carros desses aí, gurizada, eles estão abandonados, sem funcionar, e na verdade é um defeito simples. Às vezes um defeito no sistema de freio desse carro inibe o motor de funcionar. A maioria dos aparelhos não tem acesso a essa informação, ou seja, você não vai passar um computador no carro e vai estar escrito lá problema no óleo do freio, por isso que o carro não pega. Tá, então realmente tem que ser uma pessoa que conheça do sistema, saiba identificar quais desses sensores, porque o carro deve ter uns 30, tá? Então não é fácil de se resolver, obviamente, mas o que eu estou falando para vocês que são defeitos simples, tá? Por exemplo, um simples problema de pastilha de freio, um fiozinho de sensor de pastilha de freio, às vezes que a pessoa passou no lugar errado, atorou o fio, encostou na lata, que por aí vai, deu um curto-circuitozinho ali, que em outros carros não aconteceria absolutamente nada, além de acender uma luzinha lá no painel. Nesse caso aqui, o carro não liga mais, justamente para não deixar o proprietário sair com o carro com problema de freio. Outro detalhe, eu mostrei nos vídeos quando esse carro chegou, a localização do módulo de injeção e de câmbio automático. Aqui ele tem um sensor, um cooler, um ventilador para fazer o resfriamento, para controlar a temperatura operacional de trabalho do módulo de injeção e do câmbio. Para isso existe um sensor que mede a temperatura, através da leitura de temperatura é atuado sobre esse ventilador, igual a ventoinha de radiador, porém uma ventoinha para ventilar o módulo do câmbio automático e o módulo de injeção eletrônica. Se houver um problema nesse sensor que mede essa temperatura, ou um problema nesse ventilador, o carro limita também o desempenho do câmbio automático e inibe desempenho do motor em alguns pontos, impedindo que o motor entre em funcionamento. Então é um outro detalhe muito simples, que pode acabar gerando às vezes um problemão do carro estar falhando depois que esquenta, que por aí vai, ninguém sabe o que é, faz cabeçote, faz motor e o defeito continua. E às vezes o defeito aqui, ó, no módulo de injeção e câmbio, que tem um defeito no ventilador, que faz a refrigeração, ou no sensor de temperatura, ou algum problema naquela área que fica logo atrás da bateria.
E aí é um outro problema que a gente vai chegar também. Toda a parte eletrônica fica mais ou menos aqui assim, e a bateria fica aqui. Esse carro deve ser usado a bateria de excelente qualidade, gurizada, tá? Por quê? Baterias convencionais, a vaporização, vamos dizer com a linguagem simples para vocês entenderem, o vapor da bateria, no seu funcionamento, a água da bateria, vamos dizer assim, de certa forma vai ferver, né? Então, a vaporização desse ácido da bateria, lembrando, nós estamos usando uma linguagem simples para você, dono de carro, entender, beleza? Isso vai sendo direcionado para a parte de trás, e isso acaba contaminando essa área dos módulos, provocando oxidação e vindo a gerar falha, tanto no módulo do câmbio, no módulo de injeção, ou até mesmo nesse ventilador ou nesse sensor que monitora a temperatura. Então é um detalhe de se analisar e tomar bastante cuidado na hora de aplicar uma bateria, sempre procurar uma bateria de boa qualidade e nunca evitar de deixar às vezes a bateria ficar muito velha aqui no carro, como às vezes acontece em outro carro. Às vezes outros carros normais, que a bateria fica em um outro ponto, a bateria começa a vazar um pouquinho e a gente vai deixando, porque a bateria ainda está boa, só está vazando, né? Nesse caso aqui não dá para fazer isso, porque esse vazamento pode gerar problemas mais graves, tá bom? Bom, falei bastante coisa, acredito, dei bastante dica, né? Então, outro detalhe, compartilhar com vocês, por exemplo, né, ó, esse carro aqui, se você for sair com ele com porta aberta, né, ele fica piscando luz de freio de mão, enfim, é um carro muito eletrônico, tá? Muito bacana mesmo. Compartilhar com vocês aí, ó, a parte interna desse carro, para quem nunca viu. Ó. Esse carro a gente fez a instalação de LED aí, ó, na iluminação interna. Foi feita algumas modificações na parte eletrônica, né? Foi feita reprogramação na central para dar um pouco mais de, vamos dizer assim, de agilidade ali. Não que esse carro já não seja ágil, né? Já é um míssil, né? Mas a gente fez uma reprogramaçãozinha para tirar um pouquinho aquele delay de baixo ali, enfim. Enfim, foi feita toda uma manutenção bacana, foi feita modificação no sistema eletrônico para poder fazer o levantamento de vidro, né? Por questão de legislação no Brasil, esse carro não levanta os vidros e tal, então a gente fez o desbloqueio disso aí. Então trava as portas, já fecha os vidros, né? E entre outras coisas, gurizada, foi feita bastante coisa nesse carro. Esse carro a gente fez a manutenção como se fosse da gente mesmo. Essa foi a liberdade que o dono deu pra gente. Ele comprou esse carro e logo em seguida trouxe. Motor do Megane que a gente está fechando, né? Chegou o bloco, na verdade, fechando não, a gente vai montar, né? Chegou o bloco. Já veio da retífica, depois a gente vai fazer a lavagem para já iniciar a montagem. Ali tem alguns cabeçotes, né? Tem 2 cabeçotes ali. Um é dessa Grand Scenic e o outro é do Megane, que vai casar aqui com esse motor para ir lá para a bancada. Vectra, revisão pronta. Esse Vectra tirando vazamento da tampa de válvula e dos retentores aqui da correia dentada. BMW 535, defeito no ar-condicionado. Tá? Embreagem, aqui é o Megane do motor. E aqui essa Blazer fazendo serviço de solda, motor V6 Vortec ali no bloco. Pessoal, olha só, a gente está aqui com um Ford Cargo, um caminhão, tá? Esse carro tá montado na câmera fria. Barulho da chuva aí talvez não vai dar para vocês ouvir um pouco a minha voz, mas ó, chega pra cá. Esse caminhão chegou pra gente com defeito, né, de que não estava carregando a bateria. Foi removido o alternador e aí desmontado o alternador tá lá na bancada. E aí eu quero mostrar pra vocês uns detalhes do alternador lá na bancada. Aqui eu coloquei um alternador novo já, tá? E aí eu quero mostrar pra vocês agora aqui, ó, um detalhe do alternador aqui na bancada. O cliente comentou, pessoal, que esse alternador, basicamente ele faz uma vez por ano, em média. Depois que foi feita a instalação do ar-condicionado, da câmera fria. A princípio, o cliente me procurou pra gente modificar o alternador. Ô filho, silêncio aí, filho, o pai tá gravando. Pra botar o alternador mais forte, que supostamente seria esse o problema. O alternador tá queimando porque não suporta a carga de energia suplementar que foi instalada para ter câmera fria no caminhão. Então veio para isso. Chegando aqui a gente abre o alternador e verifica que o alternador é novo, as peças. Regulador novo, estator, a gente vê que é um estator recondicionado, placa de diodo é nova. O rotor a gente vê que realmente é um rotor que foi trocado. Ele tá sujo e tal porque, enfim, né? Mas a gente vê que é uma peça que de fato foi trocada. E o que a gente verificou? O alternador tá com as hélices, ó, de ventilação toda quebrada, ó. Olha só. Não sei se dá pra vocês verem ali, ó, na parte interna. Dá. As hélices estão tudo quebradas. Eu achei estranho isso aqui. Até o momento a gente não sabia o porquê que estava quebrada essas hélices.
Outro detalhe que chamou a atenção é que a carcaça do lado motriz do alternador, um dos suportes, uma orelha, ela estava quebrada. A gente nota que isso aqui já faz muitos anos, ó, que foi quebrada essa orelha. Vocês estão vendo? É algo estranho. E aí, resumindo, esse alternador estava solto lá no local, né? Estava solto, parafusado só pelo parafuso aqui de cima. E aí ele largado, apoiado sobre o motor, né? Calçado sobre o bloco aqui. Tanto é que quebrou aqui a tampa traseira, ó, de tanto o alternador trabalhar lá, ó, apoiado sobre o motor. Em alguns pontos, né? Ele quebrou aqui. Ele fez outra marcação aqui, ó, que vocês estão vendo, um calo, né? E que por aí vai. Até aí, beleza. Analisei tudo isso aqui. E aí eu disse, olha, cliente, aqui não adianta gastar vela com defunto ruim. Vamos comprar um alternador novo? Porque mancar o dianteiro, trocar a hélice, trocar rotor, trocar estator, trocar mancar o traseiro. Resumindo, a única coisa que ia ficar, que dava para reaproveitar, era a polia. Daí, enfim, comprei um novo. Agora vamos voltar lá pro caminho para vocês entenderem. Não pegou a placa do... Bem de leve. Quando eu virei mais... Aí tá ali o alternador novo instalado. Tá novinho. Coisa linda, né? Melhor marca do mundo, novo. Aí quando a gente instala o alternador, o que a gente descobre? Para fixar o alternador nos pontos corretos, o alternador calça no filtro e amassa o filtro de óleo. Amassa o filtro de óleo. Olha o tanto que amassou. Esse aqui eu fiz de propósito para poder mostrar no vídeo para vocês, né? Obviamente, quando eu coloquei o alternador, eu vi que ficava pegando no filtro. Aí eu forcei um pouquinho para ver o tanto que teria aqui, né? O tanto que, enfim. Então tá aqui para vocês entenderem o porquê que foi quebrado o pé do alternador. Porque se fixar o alternador no local original, que foi feito ali, que não é original, mas é adaptação, né? Enfim, o alternador fica pegando em cima do filtro. Então o pessoal achou melhor quebrar a olheirinha do alternador, deixar o alternador solto, né? Porque daí o alternador não pega aqui, né? Beleza? Daí olha lá, quero mostrar pra vocês o que a gente fez. Aí é onde entra um problema, né? Porque daí a gente tem que, enfim, dar os nossos pulos. Eu tive que cortar um pedaço do alternador, onde uma área, na parte de baixo dele ali, ó. Tive que alterar essa tampa traseira, ou seja, eu tive que abrir um alternador novo, ou seja, se esse alternador, Deus livre, der qualquer problema, eu não tenho mais a garantia desse componente, porque eu tive que abrir ele, né? Então eu abri o alternador, virei a tampa traseira dele, tá? Para deslocar o regulador e a parte maior para cá. E essas rebarbas aqui que o alternador tem, ó, eu tive que desgastar, ó. Vocês estão vendo, ó? Essa rebarba aqui, ó, eu tive que cortar esse material para poder propiciar essa greta minúscula que vocês estão vendo ali, ó, que é uma greta mínima, mas que vai possibilitar a pessoa poder instalar e desinstalar o filtro de óleo com o alternador parafusado, ó. E daí joguei o alternador um pouquinho mais para trás lá, ó, fiz um suportezinho lá embaixo. Então o alternador agora está parafusado na parte de baixo e está parafusado também na parte de cima, tá? Ficou perfeito? Não, gurizada, não está perfeito, por quê? Para ficar perfeito aqui, gurizada, ou pelo menos próximo do perfeito, a gente teria que desmontar tudo que foi feito, reconstituir, refabricar todos esses suportes para a instalação desse compressor. Para quem não entendeu ainda o porquê que foi quebrado o pé do alternador, que eu acredito que eu não falei ainda, ou eu falei? Eu não falei, né? É que é o seguinte, esse carro foi instalado esse compressor aqui, ó. Isso é um compressor de ar-condicionado para poder tocar o baú refrigerado que tem aí atrás, tá entendendo? Então isso aqui não é original, né? Isso foi feito uma adaptação, né? Então o pessoal adaptou, fez tudo bem bonitinho, bem direitinho. A parte do ar-condicionado ficou perfeito, mas o pessoal, tipo assim, esqueceu de que não é só fazer aqui o ar-condicionado, tinha que ter dado uma atenção também ali no compressor, no alternador, né? Então fica essa dica aí, mostrar pra vocês às vezes por que às vezes a gente pergunta muita coisa pro cliente. Não, mas o que foi feito, aonde que foi feito e que por aí vai. No caso desse carro aqui, para vocês terem uma ideia, um serviço que a gente imaginava que era um detalhe X, se transformou num detalhe Y, tá? E aqui, na verdade, gurizada, a oficina não tem culpa sobre um detalhe desse que acontece, entende? Porque aqui a gente tem um detalhe que foi causado há pelo menos 3 anos atrás, quando foi feito essa modificação. E a partir desse período, o cliente vem refazendo alternadores e que por aí vai. E aí a gente chega nessa situação aqui.
tá? Então a adaptação, eu vou falar pra vocês assim, ó, mesmo você fazendo bem feito, bem caprichado, já fica complicado. Imagine se você não tomar alguns cuidados. Por isso que a gente evita de adaptar coisas aqui na oficina por causa dessas coisas. Lembrando que eu não estou falando mal do serviço que foi feito. A gente não sabe, por razão e motivo e circunstância desconhecida até o momento, por que tomaram essas decisões. Mas é um detalhe que é legal a gente estar mostrando. Eu peguei o serviço para fazer, obviamente não tinha como eu largar daqui para frente agora. Então me obriguei a desenvolver soluções dentro do possível, né? E do que era liberado a ser feito aqui dentro, do que poderia ser feito, mediante combinação e do dono do carro, do caminhão. Então a gente fez isso aí, tive que serrar um pedacinho do alternador e que tal e tal, abrir o alternador novo, né? Virar a tampa traseira do alternador e coisas desse tipo para poder deixar o equipamento funcionando, né? Agora é colocar nas mãos de Deus para que fique perfeito. O cliente tem uma viagem agora à noite, ele vai ter que trazer esse caminhão daqui a alguns dias para mim refazer essa buchinha aqui atrás, ó, que infelizmente eu não consegui, não deu tempo para levar no torneiro para refazer. Aqui tem uma buchinha que tem problema, então eu montei a parte desgastada dela virada para cima, mas o cliente está ciente desse problema e ele se comprometeu a retornar, né, para a gente refazer isso aí assim que ele fizer a viagem. E a gente corrige esse embuchamentozinho da parte de cima e que por aí vai. Mas só para compartilhar com vocês aqui, a gente não está reclamando, não estamos falando nada, só para compartilhar os detalhes, né? Porque às vezes você tem um equipamento desse, tem um caminhão desse e você simplesmente acha que é adaptar um alternador. A dica que eu dou para vocês é que às vezes nem sempre é o que vocês imaginam, né? Porque às vezes se fosse tão simples, às vezes fazer aquela questão, às vezes a própria pessoa que já colocou o compressor teria resolvido de outra forma, né? Se simplesmente fosse trocar o alternador e colocar um outro ou alguma coisa do tipo, tá bom? A sorte que aqui em questão a gente optou em colocar o mesmo alternador, né? Imagine se a gente tivesse tomado a decisão de instalar um alternador maior, né? De potência mais elevada. Aí sim que a gente teria arrumado um problemão pra gente. Haja visto que o original, que é pequeno, já não está cabendo aí, né? Imagina se a gente tivesse tentado colocar um maior, tá? Então é isso, gurizada, mais um pouco do nosso dia a dia aí da oficina pra vocês. Vamos, maluco.